Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Capítulo 21. Emilinha. Havia na casa um criado que geralmente acompanhava Steerforth e tinha entrado a seu serviço quando ele ainda estava nos primeiros tempos de universidade. É um verdadeiro modelo. Creio que não existia homem de ar mais respeitável. Era calado, calmo, cheio de deferência, atencioso, sossegado, presente sempre a qualquer chamado. Mas o que o fazia realmente merecedor de consideração era o aspecto respeitável de sua pessoa. Não tinha atitudes de um sabujo. Seu cabelo era curto, a cabeça redonda. Falava com brandura e tinha um modo peculiar de assoviar os S's. Mas as mínimas particularidades de suas maneiras contribuíam para aquele seu ar respeitável. Cercava-se de uma atmosfera de correção e marchava dentro dela com um passo tranquilo e majestoso. Teria sido impossível suspeitá-lo de uma ação má. Ninguém teria a ideia de fazê-lo envergar uma libré por ser respeitável demais para isso. Ninguém ousaria impor-lhe um trabalho servil. Seria fazer um insulto gratuito aos sentimentos de um homem profundamente respeitável. E notei que as criadas da casa tinham disso nítida noção, pois faziam sempre todo o trabalho enquanto ele lia o jornal junto à estufa na copa. Nunca vi um homem mais reservado. Mas tal qualidade, como, aliás, todas as que possuía, mais realçava seu ar respeitável. Ninguém lhe sabia o nome de batismo, e esse era um mistério que lhe aumentava a consideração. Não se podia objetar o nome Littimer, pelo qual ele era conhecido. Pedro podia ser o nome de um condenado à morte, Tomás, o de um deportado. Porém, Littimer era um nome perfeitamente adequado a tal indivíduo. Não sei se era por causa desse conjunto de respeitabilidade que eu me considerava muito criança junto a esse homem. Não pude adivinhar nunca que idade ele tinha, e era esse ainda um mistério a ajuntar aos demais. Na calma de sua respeitável fisionomia, tanto se podia ler 30 anos como 50. Littimer entrou no meu quarto antes de me haver levantado. Trouxe minha água para a barba, que cruel recordação, e pôs-se a limpar minhas roupas. Quando abri as cortinas do leito para olhar para ele, pude vê-lo na mesma temperatura de conveniência, pois o vento de janeiro não a fazia descer um grau sequer e nem ao menos o seu hálito esfriava. Colocando minhas botinas à direita e à esquerda na primeira posição de dança e soprando delicadamente o meu casaco para eliminar vestígios de poeira. Depois, pondo-o de novo sobre o sofá com as precauções de quem acalenta uma criança. Dei-lhe bom dia perguntando pelas horas. Ele tirou do bolso o relógio de caça mais correto que vi em toda a minha vida. Entreabriu-o, olhou-o como se consultasse alguma sibila. Fechou-o novamente e comunicou-me que eram 8:30. Mr. Steerforth, deseja saber se o senhor dormiu bem. Dormi muito bem, obrigado. E ele, vai bem? Mr. Steerforth, vai razoavelmente bem, obrigado. Outro traço característico da personalidade de Littimer consistia no cuidado com que evitava todos os superlativos, guardando sempre um meio termo. Frio e calmo. Poderei ainda fazer alguma coisa pelo senhor? A família almoça às 9:30 e a primeira pancada do gongo é às 9 horas. Não preciso de mais nada.
Obrigado. Se o senhor permite, eu é que devo agradecer. Com essas palavras, saiu fechando a porta. Depois de me haver saudado com a cabeça por pedir perdão por me corrigir. Tão de mansinho como se eu acabasse de mergulhar num sono do qual dependesse minha vida. Todas as manhãs, a mesma coisa se repetia entre nós. Embora a cada dia eu me sentisse mais à vontade e mais maduro devido às intimidades de Steerforth, a confiança de sua mãe e as conversas com Miss Durrell, logo que me achava na presença desse homem respeitável, voltava à condição de um insignificante rapazinho. Ele nos arranjava cavalos, e Steerforth, que de tudo entendia, dava-me aulas de equitação. Arranjava-nos floretes, e Steerforth punha-se a me ensinar esgrima. Arranjava-nos luvas, e eu progredia na arte do boxe. A mim pouco importava achar-me ignorante em todas essas ciências, mas não podia tolerar minha falta de habilidade diante de Litmore, o respeitável. Eu não tinha motivos para julgá-lo versado em qualquer uma dessas artes. Nada em sua pessoa o denotava, mas toda vez que se achava presente às lições, eu me sentia o mais desajeitado, o mais novato, o mais inocente dos homens, um verdadeiro fedelho. Se entrei em mais detalhes, foi para mostrar o estranho efeito que ele fazia sobre mim e preparar os espíritos para o que vai suceder mais tarde. A semana passou de maneira encantadora e rápida para mim, como era natural. Foi como um sonho, e tive tantas ocasiões para melhor conhecer e admirar Steerforth, que, afinal, me parecia que eu nunca o havia deixado. Tratava-me com certa sem cerimônia, mas de maneira tão divertida que nada poderia haver de mais agradável para mim. Isso me lembrava nossas antigas relações, das quais as novas pareciam uma consequência natural. Eu percebia que ele não tinha mudado, e a comparação dos meus méritos com os dele não me embaraçava. Somente comigo tinha ele modos alegres, familiares e afetuosos. Da mesma forma que, no internato, não me tratava como aos outros colegas, não me tratava agora também como aos seus amigos. Eu acreditava estar mais junto do coração dele do que qualquer outro. Resolveu ir comigo ao campo. Tinha decidido levar Litmore, mas acabou deixando-o em casa. Esse homem respeitável, satisfeito com tudo, arranjou nossas mantas na carruagem que nos devia transportar a Londres e recebeu com o ar mais digno a modesta gratificação que lhe dei. Despedimo-nos de Mistress Steerforth e Miss Durrell. Meus agradecimentos foram acolhidos com muita bondade pela mãe de meu amigo. A última coisa que me impressionou foi a fisionomia imperturbável de Litmore, que exprimia aos meus olhos a convicção de que eu era criança, muito criança. Não tentei descrever o que experimentei ao voltar, sob tão favoráveis auspícios, aos locais testemunhas de minha infância. Estava tão preocupado com o efeito que produziria Yarmouth em Steerforth, que fiquei encantado ao ouvi-lo dizer, quando atravessava as ruas sombrias que conduziam ao hotel da posta, que, tanto quanto podia julgar, aquilo ali era o fim do mundo, embora um fim de mundo muito alegre. Deitamo-nos ao chegar. Notei um par de polainas e sapatos enlameados à porta de meu velho amigo Delfim, e almoçamos tarde no dia seguinte. Steerforth, que se achava de bom humor, havia passeado na praia antes do meu despertar e tinha travado conhecimento com metade dos pescadores do lugar, segundo dizia. Acreditava ter visto ao longe a casa de Mr. Peggotty, com fumaça saindo da chaminé. E, quase, contou, entrei resolutamente para me fazer passar por você, dizendo ter crescido tanto que não podiam mais me reconhecer. Quando pensa em me apresentar? Perguntou ele. Estou às suas ordens e agora não depende senão de você. Pois bem, poderemos ir esta noite e chegar no momento mesmo em que todos se acham em redor do fogo. Queria que você visse isso. Que cena curiosa. Que seja esta noite? Concordou Steerforth.
Não os prevenirei de nossa chegada, disse eu encantado. É preciso apanhá-los de surpresa. Ótimo! Certamente, disse Steerforth. Não haveria prazer se não os apanhássemos deste modo. É preciso ver os indígenas ao natural. Embora sejam pessoas da espécie que você falou há dias, observei eu. Ah, você se lembra das minhas discussões com Rosa, exclamou ele com vivacidade. Aquela moça me é insuportável. Quase tenho medo dela. Faz-me o efeito de um vampiro. Mas não pensemos mais nisso. Que pretende fazer agora? Suponho que vai ver sua velha ama? Sim, de certo. Antes de mais nada, preciso ver Peggotty. Vejamos, disse Steerforth, puxando o relógio. Dou 2 horas para você choramingar à vontade junto a ela. É bastante? Respondi sorrindo, que não era preciso mais do que isso, mas achava que ele devia ir também para ver como sua fama o tinha precedido e como o considerava um personagem tão importante quanto eu. Irei onde você quiser e farei o que você quiser, disse Steerforth. Diga-me somente aonde devo dirigir-me e daqui a 2 horas lá estarei, preparado para fazer o meu papel sentimental ou cômico à sua vontade. Dei-lhe as indicações necessárias para que encontrasse a habitação de Mr. Barkis e saí sozinho. O ar estava muito frio, o chão seco, o mar transparente, o sol derramava ondas de luz e todos pareciam alegres e bem-humorados. Sentia-me tão satisfeito que teria mandado parar todos os transeuntes para lhes apertar as mãos. As ruas pareciam um tanto estreitas. É sempre assim quando revemos as ruas conhecidas de nossa infância. Mas eu nada tinha esquecido. Nada estava mudado. Até que cheguei perto do negócio de Mr. Omer. As palavras Omer e Joram tinham substituído o nome único de Omer. Mas a inscrição negociantes de fazendas, alfaiate, artigos para luto e etc., lá estava no mesmo lugar. Dirigi-me naturalmente para a porta do negócio. Vi no interior uma linda criatura que fazia saltar um pimpolho nos braços. Uma outra criança segurava-a pelo avental. Reconheci Minnie e os filhos. A porta de vidro não estava aberta, porém eu escutava o toque-toque do martelo batendo no ateliê nos fundos do pátio, que parecia não haver cessado desde a minha partida. Mr. Omer está em casa? Perguntei entrando. Ficaria satisfeito se o visse. Ele está em casa, disse Minnie. A asma não permite que se exponha com tal tempo. José, chame seu avô. A criança que segurava o avental chamou-o com um grito tão alto que ela mesma se espantou e ocultou o rosto nas saias da mãe para grande surpresa desta. Ouvi alguém que se aproximava resfolegando fortemente e vi aparecer Mr. Omer, com a respiração mais curta que antigamente, porém com o mesmo aspecto. Seu criado, senhor, disse ele. No que lhe posso ser útil? Dê-me um aperto de mão se quiser, disse-lhe eu, estendendo-lhe a minha. O senhor demonstrou muita bondade por mim um dia e receio que não tivesse então testemunhado meu reconhecimento de uma maneira cabal. Sim, respondeu o velho. Estou encantado com o que me diz, mas não me lembro do fato. Está bem certo que fui eu? Perfeitamente certo. É preciso que eu tenha a memória tão curta como a respiração, disse Mr. Omer, meneando a cabeça e encarando-me. Por que não me lembro da sua fisionomia? O senhor não se lembra de me ter ido buscar na diligência, de me ter dado almoço e de me ter conduzido depois a Blunderstone com Mistress e Mr. Joram, que ainda não era o marido dela nesse tempo? Como? Deveras? Deus me perdoe,
disse Mr. Omer, a quem a surpresa provocou um acesso de tosse. É o senhor? Minha cara Minnie, você se lembra? Tratava-se de uma senhora, não é assim? Minha mãe? Disse eu. Certamente, disse Mr. Omer, tocando meu colete com o dedo. E havia também uma criancinha? Blunderstone, é verdade. E como passou desde então? Muito bem, obrigado. Espero que o senhor tenha passado igualmente bem. Oh, não tenho do que me queixar. A respiração anda mais curta, mas é sempre assim quando se envelhece. Mr. Omer pôs-se de novo a tossir em consequência de uma risada. E sua filha, que ao nosso lado fazia saltar o pequenino sobre o balcão, veio em socorro dele. Sim, de certo. Lembro-me, eram 2. Foi durante esse percurso que o dia do casamento de Minnie e Joram foi marcado. Marque o dia, me dizia Joram. Sim, meu pai, dizia Minnie. Agora ele, o meu sócio, e ali está o último rebento. Minnie ria e passava a mão pelos bandós, enquanto o avô dava ao neto um dos seus grossos dedos. 2 pessoas. Era bem isto. Repetiu ele, balançando a cabeça e pensando no passado. Justamente. E veja, Joram neste momento trabalha num caixãozinho cinzento com alças e enfeites de prata, e por 2 polegadas menos seria deste tamanho. Disse ele, mostrando a criancinha que pulava no balcão. Quer tomar alguma coisa? Recusei, agradecendo. Vejamos, pois, disse ele. A mulher do cocheiro Barkis, irmã do pescador Peggotty, tinha qualquer coisa com sua família, não é? Serviu em sua casa, parece-me. Minha resposta afirmativa causou-me uma grande satisfação. Conto ter a respiração mais longa um destes dias, pois a memória me está voltando, disse Mr. Omer. Temos aqui uma sua parenta que tem muito gosto para fazer vestidos. Não creio que haja na Inglaterra uma duquesa que a possa criticar. É Emilinha? Perguntei involuntariamente. É Emília mesmo que ela se chama, e é pequenina, mas tem um rosto que causa inveja a metade das mulheres da cidade. Qual que, meu pai? Exclamou Minnie. Não falo de você, minha querida, disse Mr. Omer piscando-me o olho. Mas digo que em Yarmouth e em 2 léguas ao redor, mais de metade das mulheres estão furiosas com a pobre pequena. Melhor seria que ela tivesse ficado no seu lugar, meu pai, disse Minnie. Assim não teriam falado dela. Não teriam, minha querida. É assim que você conhece a vida? Acredita você que haja alguma coisa no mundo que possa obrigar uma mulher a calar-se, sobretudo quando se trata de criticar outra mulher? Acreditei que Mr. Omer se liquidasse com essa observação maliciosa. Ele tossia tão forte e sua respiração era tão difícil que eu esperava ver seus calções pretos com laços e fita desbotada nos joelhos agitarem-se nas convulsões de agonia final. No entanto, melhorou, mas resfolegava tanto que foi obrigado a sentar-se num tamborete por trás do balcão. Ela não fez muitas relações aqui, disse ele limpando a testa e respirando a custo. Não procurou amigas, nem conhecimento, e menos ainda namorados. Fizeram então circular boatos de que ela queria ser uma senhora. Creio que esses boatos provinham do fato de dizer algumas vezes na escola que, se fosse uma senhora, faria isto e aquilo por seu tio, e que compraria para ele esta ou aquela coisa. Asseguro-lhe, Mr. Omer, disse eu com vivacidade, que com efeito, ela me repetia muitas vezes essas coisas quando éramos crianças. Mr. Omer fez um sinal com a cabeça e coçou o queixo. Precisamente. E, depois, com um trapo ela se vestia melhor que as ricas, e isto não agrada, o senhor compreende.
Enfim, ela era um pouco caprichosa. Positivamente caprichosa mesmo. Não sabia o que queria. Nunca esteve contente. Foi tudo o que se disse contra ela. Não é assim, Minnie? Sim, meu pai. Creio que foi tudo. Disse Mistress Joram. Ela começou empregando-se como dama de companhia de uma velha impertinente. Não se entenderam e a pequena não ficou lá muito tempo. Depois disso, entrou aqui como aprendiz com um contrato por 3 anos. Já decorreram 2, e ela é a melhor moça do mundo. Ela trabalha tanto como 6 operárias. Não é verdade, Minnie? Sim, meu pai. Não se dirá que não faço justiça a ela. Bem, disse Mr. Omer. Assim é que deve ser. Agora, para que não se diga que conto histórias muito longas para um homem de tão curto fôlego, creio que devo me calar. Eles haviam baixado a voz ao falarem em Emilinha, donde eu concluí que ela não devia se achar muito longe. A pergunta que fiz, Mr. Omer, com a cabeça, me indicou a porta do fundo. Perguntei precipitadamente se podia espiá-la. Tendo recebido permissão, aproximei-me da vidraça e vi Emilinha trabalhando. Ela era encantadora, miúda, com olhos azuis grandes que outrora haviam penetrado no meu coração. Ria, observando um outro filho de Minnie que brincava perto dela. Tinha um ar decidido que justificava tudo quanto eu tinha acabado de ouvir sobre o seu caráter, e lhe encontrei no olhar vislumbres do seu gênio caprichoso de outrora. Porém, nada naquele lindo rosto fazia prever para ela um futuro que não fosse feliz e virtuoso. Entretanto, a velha, velhíssima Ária, que nunca cessa, infelizmente, o toque-toque fatal repercutia sempre no fundo do pátio. Terá prazer em entrar para lhe falar? Perguntou Mr. Omer. Entre. Faça como se estivesse em casa. Eu era então muito tímido para aceitar esse oferecimento. Tinha receio de me perturbar e perturbá-la também. Perguntei somente a que horas ela voltava para casa, a fim de escolher a hora da nossa visita. E, despedindo-me de Mr. Omer, da sua linda filha e dos seus netos, me dirigi à casa da minha boa e velha Peggotty. Ela estava na cozinha fazendo o jantar. Logo que bati a porta, abriu e perguntou o que eu queria. Olhei-a sorrindo, porém ela não fez o mesmo. Nunca havia deixado de lhe escrever, mas já fazia 7 anos que ela não me via. Mr. Barkis está em casa? Perguntei com uma voz profunda de baixo. Está em casa, mas recolhido ao leito por causa do reumatismo. Ele ainda vai a Blunderstone? Inquiri. Sim, quando passa bem. E a senhora, Mistress Barkis, não costuma ir lá às vezes? Ela me olhou mais atentamente e notei um movimento convulsivo em suas mãos. Pergunto porque queria algumas informações sobre uma casa situada lá que se chama... Vejamos... Blunderstone Hookery. Ela recuou um passo, estendendo as mãos como que para me repelir. Peggotty! Exclamei. Meu querido filho! Gritou ela e caímos nos braços um do outro a chorar. Não ouso narrar todas as extravagâncias a que ela se entregou, as lágrimas e as risadas que se sucediam, o orgulho e a alegria que ela revelava, o pesar que eu tinha pensando que aquela de quem eu seria o orgulho e a satisfação não estava mais ali para me apertar nos seus braços. Nem mesmo tive a ideia de que me mostrava bem criança correspondendo a essas manifestações. Creio que nunca na minha vida chorei e ri tão sinceramente como nessa manhã. Barkis ficará tão contente, disse Peggotty limpando os olhos com o avental. E isso fará mais bem a ele que todas as cataplasmas e fricções. Posso ir dizer a ele que você está aqui? Você subirá para o ver, não é, meu Davy?
Mas Peggy não conseguia sair do quarto, pois todas as vezes que chegava até a porta, voltava-se para me olhar e de novo vinha rir e chorar sobre meu ombro. Afinal, para facilitar as coisas, eu subi com ela. Depois de ter esperado um pouco na porta enquanto ela preparava Mr. Barkis para minha visita, apresentei-me diante dele. Este me recebeu com verdadeiro entusiasmo. Seu reumatismo, não lhe permitindo estender minha mão, solicitou que eu sacudisse a borla do seu barrete de algodão, o que fiz de bom grado. Quando me sentei ao pé do seu leito, ele me disse que era como se ainda estivesse me levando pela estrada de Blunderstone e que isso lhe fazia um bem extraordinário. Deitado como se achava, com as cobertas até o queixo e mostrando apenas a cabeça, dava a impressão de um desses anjos convencionais da pintura, o que produzia um efeito estranho. Que nome eu havia escrito no meu carro? Disse Mr. Barkis com um ligeiro sorriso. Ah, Mr. Barkis, conversamos seriamente sobre este assunto, lembra-se? Havia muito tempo que eu a queria para a mulher, não foi assim? Perguntou. Muito tempo. Lembra-se da vez que me disse ser ela quem fazia as tortas de maçã e toda a cozinha em sua casa? Tornou a indagar. Lembro-me muito bem. É exato como 2 e 2 somam 4, disse Mr. Barkis, agitando o barrete de dormir. Era sua única maneira de reforçar as palavras. Tão exato como o cobrador a cobrar os impostos. Mr. Barkis olhou para mim como se esperasse confirmação das reflexões que ele havia elaborado. Foi o que fiz. Nada há de mais exato, repetiu ele. Um homem pobre como eu bem se apercebe disto quando está doente. Sim, estou muito pobre. Sinto imenso, Mr. Barkis. Muito, muito pobre. A custo tirou a mão direita de sob as cobertas e conseguiu, depois de alguns esforços, apanhar um bastão que estava encostado à cabeceira da cama. Depois de ter dado com ele algumas pancadas no chão, seu rosto começou a se alterar, até que, afinal, bateu numa caixa de que eu via uma das extremidades. Então sossegou um pouco. Roupas velhas, disse Mr. Barkis. Oh, fiz eu. Desejaria bem que fosse dinheiro, disse ele. Eu também lhe desejaria isso. Mas não é, afirmou Mr. Barkis arregalando os olhos. Declarei que estava convencido e ele lançou um olhar mais terno para sua mulher, dizendo: Ela é a melhor e a mais útil das mulheres. C.P. Barkis merece todos os elogios que se possam fazer. Minha querida, vá preparar um bom jantar para hoje. Alguma coisa boa para comer e para beber em honra ao nosso hóspede. Eu ia protestar contra a honra que ele queria me fazer, mas notei que Peggy, que estava sentada do outro lado da cama, claramente desejava que eu aceitasse o oferecimento. Calei-me depois. Tenho algum dinheiro aí, minha querida, disse Mr. Barkis. Mas estou agora cansado. Se você quiser levar Mr. David enquanto eu durmo um pouco, darei a você o que for preciso quando despertar. Deixamos o quarto a esta proposta. Depois que saímos, Peggy me disse que Mr. Barkis tinha se tornado um pouco mais seguro que antigamente, que recorria a esse estratagema cada vez que precisava tirar uma moeda do seu cofre e sofria torturas inconcebíveis ao se arrastar sozinho para executar o seu plano. Efetivamente, nós o ouvimos soltar gemidos abafados, pois o exercício lhe fazia doer todas as juntas. Mas Peggy, apesar dos olhares que exprimiam toda a compaixão pelo marido, assegurou-me que esse movimento de generosidade lhe faria bem e que era melhor deixá-lo proceder assim. Ela o deixou, pois gemer à vontade, até de novo alcançar o leito, sofrendo um verdadeiro martírio. Estou certo. Então ele nos chamou,
fingindo abrir os olhos depois de um bom sono, e tirou um guinéu que estava debaixo do travesseiro. A satisfação de nos ter enganado e de poder guardar um impenetrável segredo sobre o conteúdo do cofre parecia ser para ele uma suficiente compensação a todas as torturas. Preveni Peggotty da chegada de Steerforth, que logo apareceu. Estou persuadido de que ela se achava previamente disposta a acolhê-lo com gratidão e devotamento, à vista da bondade dele para comigo. Porém, as suas maneiras alegres e francas, o seu bom humor, a sua bela figura, o tom natural que ele tinha de se pôr ao nível daqueles com quem se achava e, de quando queria, tocar a corda sensível de cada um, tudo isso conquistou Peggotty em 5 minutos. Só os modos dele para comigo teriam bastado para dominá-la. Creio que, por todas essas razões, ela experimentava, quando ele se retirou, uma espécie de adoração por Steerforth. Ficou para jantar em casa de Peggotty. Aceitou o convite não só de boa vontade, mas alegre e satisfeito. Quando entrou no quarto de Mr. Barkis, dir-se-ia que levava bom ar e luz, pois sua presença era um bálsamo consolador. Sem esforço, sem ruído, ele dava a tudo o que fazia um cunho de bem-estar que não se pode descrever. Parecia que ele não sabia proceder de outra maneira, nem melhor, e a graça, a naturalidade, o encanto dos seus modos me seduzem ainda hoje quando penso nele. Rimos francamente na salinha de jantar, onde encontrei sobre a escrivaninha o livro dos mártires, no qual não se havia tocado desde a minha partida, e de novo revi as suas velhas figuras tão terríveis e que tanto me causavam, e que tanto medo me causavam, mas que hoje me eram indiferentes. Quando Peggotty falou que meu quarto estava pronto e que contava que eu viesse dormir nele, antes mesmo que eu pudesse lançar um olhar de hesitação sobre Steerforth, já ele havia compreendido do que se tratava. Naturalmente, exclamou ele, você dormirá aqui durante a nossa estada e eu ficarei no hotel. Contudo, trazer você de tão longe para depois abandoná-lo não me parece coisa de um bom camarada, observei eu. Mas, por Deus, o seu lugar naturalmente é ao lado de Mistress Barkis, disse ele. E que me importa o que você pensa com relação a isto? Assim ficou logo tudo resolvido. Ele sustentou brilhantemente o seu papel até o fim e, às 8 horas, nos dirigimos para a casa de Mr. Peggotty. O encanto dos modos de Steerforth parecia aumentar à medida que as horas decorriam, e eu pensava mesmo então, como ainda agora estou convencido, que o desejo de agradar lhe inspirava uma delicadeza mais apurada, um requinte de tato que realçava seus dotes naturais. Se me houvessem dito então que tudo isto era para ele um simples jogo ao qual recorria, na excitação do momento, para ocupar o espírito, um desejo irrefletido de demonstrar a sua superioridade a fim de conquistar momentaneamente uma coisa para ele sem valor e que deixaria logo, se alguém me tivesse dito isto nessa noite, não sei como teria reagido. Sei somente que tudo teria a temer da minha indignação. Provavelmente essa acusação não faria senão redobrar em mim os sentimentos de amizade e afeição romântica que ocupavam meu coração, enquanto caminhávamos pela praia deserta em direção ao velho barco, com o vento gemendo lugubremente ao redor de nós. Mais ainda do que no dia em que pela primeira vez transpus o limiar da casa de Mr. Peggotty. É um lugar um tanto selvagem, não acha, Steerforth? Um pouco triste na obscuridade, disse ele. E o mar ruge como se nos quisesse devorar. Lá está uma luz. Será o barco? Sim, é o barco, respondi. Exatamente o que vi hoje de manhã, disse ele. Aqui teria vindo por instinto natural? Paramos de falar ao aproximar-nos da luz. Procurei a porta. Pus a mão no trinco e fizemos sinal a Steerforth para que me acompanhasse. Entrei. De fora tínhamos ouvido vozes. No momento da nossa entrada, ouvi que batiam palmas e,
percebi admirado que essa manifestação vinha da lamuriosa Mistress Gummidge. Porém, não era a única pessoa que parecia se achar assim agitada. Mr. Peggotty ria fortemente com o rosto iluminado por uma alegria fora do comum e abria os braços para neles receber Emilinha. Ham, com uma expressão de admiração e pasmo, mesclada de certa timidez que não lhe ia mal, segurava Emilinha pela mão como se a estivesse apresentando a Mr. Peggotty. A própria Emilinha, vermelha e embaraçada, mas satisfeita evidentemente com a alegria de Mr. Peggotty, ia escapar a Ham para se refugiar em seus braços, mas nos viu e parou. Tal era o grupo que avistamos ao passarmos do ar frio e úmido da noite para o calor do aposento. E o meu primeiro olhar foi para Mistress Gummidge, que se achava no segundo plano batendo palmas como uma louca. Esse quadro desapareceu como um relâmpago no momento da nossa entrada. Eu já estava no meio da família admirada, em frente a Mr. Peggotty, quando Ham exclamou: "É Mr. Davy? É Mr. Davy!" Trocou-se logo uma porção de apertos de mão. Todos falavam ao mesmo tempo, pedimos notícias uns dos outros e apregoávamos a alegria que tínhamos por nos vermos outra vez. Mr. Peggotty estava tão alegre e satisfeito que não sabia o que dizer, limitando-se a estender minha mão para tomar em seguida a de Steerforth, e depois a minha novamente. Sacudia os seus cabelos crespos e ria com tal expressão de prazer e triunfo que dava gosto vê-lo. "Nunca se viu, creio", disse ele. "Coisa igual. Estes dois cavalheiros, dois verdadeiros cavalheiros debaixo do meu teto esta noite. Emilinha, minha querida, venha cá, pequena feiticeira. Aqui está o amigo de Mr. Davy. Eis o senhor de quem você ouviu falar, Emília. Ele veio com Mr. Davy ver você. É o mais belo dia da vida do seu tio. Urra!" Depois de ter dito essas palavras num só fôlego e com animação e alegria enormes, Mr. Peggotty tomou nas suas grandes mãos o rosto da sobrinha e depois de beijá-la uma dúzia de vezes, encostou a cabeça dela no seu largo peito, acariciando-lhe os cabelos com uma doçura toda maternal. Então deixou-a. Ela fugiu para o quartinho em que eu dormia outrora e Mr. Peggotty, bufando graças à satisfação que experimentava, voltou-se para nós. "Senhores", disse ele, "se dois cavalheiros de boa linhagem como senhores—" é verdade, exclamou Ham. "Bendito! É a pura verdade, Mr. Davy. Cavalheiros de boa linhagem é a pura verdade." "Se os dois cavalheiros não podem compreender minha emoção, queiram perdoar-me. Emília, minha querida, ela sabe o que quero dizer. É por isso que ela se pôs a salvo." Com isto, a sua alegria irrompeu de novo. Mistress Gummidge queira ter a bondade de ver o que é feito dela. Mistress Gummidge assentiu e desapareceu. "Se este dia não é o mais belo da minha vida", disse Mr. Peggotty, sentando-se junto ao fogo, "que me transforme em lagosta e em lagosta cozida." "Essa é Emilinha", disse ele baixinho a Steerforth. "Aquela que o senhor viu aqui ainda há pouco e que estava toda corada?" Steerforth assentiu com a cabeça, mas com uma expressão de interesse tão acentuada e tal simpatia pelos sentimentos de Mr. Peggotty que este lhe respondeu como se ele houvesse falado. "Sem dúvida. É ela, sim. E vejo que o senhor a julgou bem. Obrigado." Ham fez-me vários sinais como se quisesse concordar também. "Nossa Emilinha", disse Mr. Peggotty, "tem sido para nós o que uma tão encantadora criatura pode ser numa casa. Ignoro muitas coisas, mas sei bem isto. Ela não é minha filha, pois nunca tive filhos, mas não poderia amá-la mais se ela o fosse. O senhor compreende? Seria impossível." "Eu o compreendo perfeitamente", disse Steerforth. "Bem, eu sei, senhor.
continuou Mr. Peggotty. E lhe agradeço ainda. Mr. Davy deve lembrar o que ela era antigamente. O senhor pode agora avaliar o que ela é, mas nenhum nem outro pode saber o que ela é e o que será para um coração que a ama como o meu. Sou um pouco rude, senhor, tão rude como uma ouriço do mar, mas ninguém a não ser, talvez uma mulher, poderia compreender o que a Emilinha é para mim. E aqui para nós, disse ele baixando a voz. Essa mulher que me poderia compreender não é Mistress Gummidge, se bem que ela tenha um mundo de qualidades. Mr. Peggotty de novo arrepiou os cabelos com as duas mãos como se ainda se preparasse para o que tinha a dizer. Depois descansou as mãos nos joelhos e continuou. Havia alguém que conheceu Emilinha desde o tempo em que o pai dela morreu afogado e a acompanhou na sua meninice, na sua mocidade e quando se tornou mulher. Não era belo. Um pouco no meu gênero, um tanto rude, com ares de lobo do mar, mas um rapaz honesto e de bom coração. Nunca tinha visto Ham mostrar ao sorrir os dentes como esta noite. E não é que este marítimo lembra-se de dar o coração a Emilinha? Ele a acompanha por toda parte, torna-se quase seu criado, perde o apetite e por fim deixa-me entrever o que se trata. Ora, eu não poderia desejar nada mais do que ver Emilinha pronta para se casar com um homem honesto. Não sei quanto tempo tenho ainda de vida, mas sei que, se fosse uma destas noites assaltado por uma tempestade nos bancos de Yarmouth, seguiria tranquilamente até o fundo, podendo dizer: há na terra um homem que será fiel a Emilinha, que Deus o abençoe, junto ao qual ela nada terá a recear de alguma pessoa. Mr. Peggotty, no seu entusiasmo, fez um gesto de adeus com o braço direito, trocou um sinal de cabeça com Ham e continuou a falar. Muito bem. Aconselho a esse homem que fale a Emilinha. Ele é enorme, porém tímido como uma criança e não se atreve a tal coisa. Então encarrego-me disto. Que? Ele? Disse Emilinha. Ele, a quem eu conheço há tantos anos e de quem gosto tanto? Oh, meu tio, eu nunca o poderia desposar. Ele é um rapaz tão bom. Então eu a beijo e não lhe falo mais sobre isto senão para dizer: minha querida, você faz muito bem em responder francamente. Isto diz respeito a você e você é livre como um passarinho. Então vou ao encontro do rapaz e lhe digo: desejaria bem chegar a um resultado, mas não foi possível. Vocês podem continuar como até agora e peço que você seja sempre com ela o que era antigamente quando criança. Assim serei, prometeu ele, e o tem sido, digna e corajosamente há 2 anos. Deste modo, as coisas continuaram como sempre foram. A fisionomia de Mr. Peggotty, que havia mudado de expressão nos diferentes períodos de sua narração, mostrou-se alegre e triunfante. Colocando uma das mãos sobre os joelhos de Steerforth e a outra sobre os meus, depois de tê-las previamente esfregado, prosseguiu dirigindo-se alternadamente a cada um de nós. Bruscamente uma noite, digamos esta noite, Emilinha volta do trabalho e ele vem com ela. Nada há de extraordinário nisso, dirão, o que é exato, pois ele vela por ela como um irmão de noite, como de dia, a toda a hora. Mas eis que o marinheiro a toma pela mão e diz-me: olhe bem, eis a minha mulherzinha. E ei-la que diz também, entre meio envergonhada e meio audaciosa, rindo e chorando: sim, meu tio, se o senhor quiser. Se o quero, exclama Mr. Peggotty, virando os olhos em êxtase ante essa ideia. Meu Deus, como se desejasse outra coisa. Se o senhor quiser, agora já estou mais razoável. Refleti e serei uma boa mulherzinha para ele, que é tão bom para mim. A essas palavras, Mistress Gummidge pôs-se a bater palmas como no teatro e... Os senhores entraram? Sim, nisto os senhores entraram.
O fato se passou agora mesmo. E aqui está o homem que ela desposará. Logo que acabe o seu aprendizado. Ham quase perdeu o equilíbrio com o soco que Mr. Peggotty, no seu entusiasmo, lhe deu como sinal de confiança e amizade. Mas, sentindo-se obrigado a nos dizer qualquer coisa, ele se pôs a balbuciar com esforço. Ela não era maior que o senhor quando pela primeira vez veio aqui, Mr. Davy, e eu já adivinhara o que ela seria. Via-a crescer, como uma flor, senhores. Daria minha vida por ela, com todo o prazer, de coração. Ela é para mim, senhores, tudo quanto mais desejo. Amo-a de todo o coração. Não há homem na terra, nem no mar, que ame sua mulher mais do que eu amo. Se bem que haja muitos outros neste mundo que poderiam exprimir melhor o que querem dizer. Eu estava emocionado de ver aquele robusto e vigoroso rapaz tremendo de amor pela criaturinha que lhe havia conquistado o coração. Estava emocionado com a confiança simples e natural que Mr. Peggotty e ele acabavam de nos testemunhar. Estava emocionado com a própria narração. Essa emoção toda não seria em parte o efeito das recordações da minha infância? É o que não sei. Nem sei se não teria vindo com a vaga esperança de amar Emilinha. Só sei que estava satisfeito com tudo que via. Mas o meu prazer era tão delicado, tão sensível, que nada poderia transformá-lo em sofrimento. Assim, se fosse eu que tivesse de fazer vibrar toda aquela gente como que oprimida pela felicidade, certo que não o teria conseguido. Felizmente Steerforth estava lá, e ele o conseguiu de maneira tão habilidosa que, no momento, ficamos à vontade, tão felizes quanto possível. Mr. Peggotty, disse ele, o senhor é um excelente homem e bem merece ser feliz como o é esta noite. Dê-me um aperto de mão. Ham, meu rapaz, eu o cumprimento. Dê-me também um aperto de mão. Margarida, remexa o fogo e faça-o brilhar bem. Mr. Peggotty, se não fizer com que sua gentil sobrinha volte e ocupe este lugar junto ao fogo que eu lhe cedo, eu me retiro. Não desejo causar um vazio no círculo desta família na noite de hoje. Mr. Peggotty foi então ao meu pequeno quarto de outrora procurar Emilinha. A princípio, ela não queria vir, e Ham foi também buscá-la. Por fim, trouxeram-na para junto do fogo. Ela estava muito confusa e intimidada, mas modificou-se um pouco, notando os modos polidos e respeitosos de Steerforth para com ela, a habilidade com que ele evitava tudo que pudesse embaraçá-la, o enlevo com que escutava Mr. Peggotty dissertar sobre barcos, marés, vapores de pesca, o apelo que fez às minhas recordações a propósito do tempo em que ele vira Mr. Peggotty em casa de Mr. Creakle, o prazer que sentia vendo o barco e a sua carga. Enfim, a graça e a habilidade com que nos atraiu a todos para um ambiente de encantamento onde falávamos sem embaraços. Para dizer a verdade, Emília não proferiu uma palavra durante quase toda a noite. Limitava-se a escutar e a observar. Seu rosto estava animado e ela se mostrava encantadora. Steerforth contou a história de um terrível naufrágio que a sua conversa com Mr. Peggotty lhe havia lembrado. Pintou-o como se estivesse presente ao fato, e os olhos de Emilinha cravaram-se nele como se vissem nos seus traços o espetáculo que descrevia tão bem. Contou-nos em seguida uma aventura cômica que lhe havia acontecido, a fim de nos minorar a impressão da história do naufrágio, e nela pôs tanta alegria como se fosse uma narração nova tanto para ele como para nós. Emilinha ria francamente e todos rimos também, Steerforth inclusive, cedendo ao contágio de tão sincero e ingênuo contentamento. Ele fez Mr. Peggotty cantar, ou antes mugir o canto do marinheiro. Quando o vento sopra, 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 sopra. Depois cantou por sua vez,
uma canção de marinheiro com tanta graça e sentimento que quase me parecia o vento que gemia em torno da casa. Era uma delícia escutá-lo. Quanto a Mistress Gummidge, ele arrancou esta vítima da melancolia à contemplação dos seus pesares com um sucesso que ninguém obtinha desde o tempo da morte do velho, conforme asseverou Mr. Peggotty. Deixou-lhe tão pouco tempo para lamentar sobre as suas misérias, que no dia seguinte ela declarou que ele a tinha enfeitiçado. Não creiam, porém, que ele guardou o monopólio da atenção geral ou da conversa. Quando Emilinha readquiriu coragem e começou com algum embaraço ainda a falar-me dos nossos passeios pela praia, das conchas e dos seixos que ali havíamos apanhado, quando perguntei se ela se lembrava de quanto eu lhe era devotado e quando coramos ambos, rindo e lembrando o tempo passado, que parecia já tão afastado de nós, Steerforth pôs-se a escutar em silêncio e nos olhava com um ar pensativo. Ela estava então sentada na velha caixa, no seu cantinho junto ao fogo, onde ficou toda a noite. Ham achava-se ao seu lado, no lugar que eu ocupava outrora. Não pude descobrir se foi por efeito das suas birras de outrora ou por uma timidez ocasionada pela nossa presença, que ela ficou o resto da noite encostada no muro sem se aproximar dele uma só vez. Tanto quanto me lembro, era quase meia-noite quando nos despedimos deles. Tínhamos ceado peixe seco e bolachas. Steerforth tirara do bolso um frasco de genebra da Holanda que os homens beberam. Digo agora homem sem curar. Separamo-nos alegremente e, enquanto eles se apinhavam à porta para nos alumiar o caminho o mais longe possível, vi os olhos azuis de Emilinha nos espiarem por trás de Ham e ouvi-lhe a voz nos recomendando cuidado. Que encantadora criaturinha! Disse Steerforth, segurando-me o braço. Confesso, é um lugar divertido e as pessoas tão divertidas também. Que deliciosa sensação a de estarmos entre elas. E depois tivemos a sorte de chegar a tempo para testemunhar a alegria deles com a perspectiva do casamento. Nunca vi pessoas tão felizes. Que prazer ver e participar como o fizemos de tão singela alegria. Ele é um pouco grosseirão, não acha, para desposar a pequena? Interrogou Steerforth. Ele havia demonstrado tanta simpatia ao pobre Ham e aos outros todos, que fiquei um pouco ofendido com essa pergunta inesperada. Mas, ao voltar-me vivamente, vi os seus olhos sorrirem e repliquei muito aliviado. Ah, Steerforth, ria-se quanto quiser dessa pobre gente. Provoque Miss Durrell ou tente caçoar para me ocultar suas verdadeiras simpatias. Isto me é indiferente. Eu conheço você muito bem. Quando vejo como você compreende a pobre gente, com que franqueza você toma parte na alegria de um rude pescador como Mr. Peggotty, sinto que não há entre os pobres uma alegria ou um pesar, uma única emoção que lhe possa ser indiferente, e minha afeição e admiração por você, Steerforth, tornam-se 20 vezes maiores. Ele parou, olhou para mim e disse: Margarida, acredito que você esteja falando seriamente como rapaz honesto que é. Queria que todos fôssemos da mesma espécie. Um momento depois, ele cantava alegremente a canção de Mr. Peggotty, enquanto trilhávamos a estrada de Yarmouth. Capítulo 22. Novas personagens num cenário antigo. Steerforth e eu passamos mais de 15 dias em Yarmouth. Naturalmente, levávamos a maior parte do tempo juntos, exceto quando ele ia pescar com Mr. Peggotty, pois era bom marinheiro ao contrário de mim. Nessas ocasiões eu ficava em terra. Estava também mais preso que ele em consequência da minha residência na casa de Peggotty. Eu sabia que ela cuidava de Mr. Barkis todo o dia e não gostava de voltar tarde, ao passo que Steerforth, que dormia no hotel, era senhor das suas ações e não tinha senão que consultar os seus desejos.
Acabei por saber que ele pagava tragos aos pescadores no cabaré A Boa Vida, frequentado às vezes por Mr. Peggotty, o que fazia depois de eu já achar-me deitado. E trajava roupas de marinheiro para ir passar a noite no mar ao luar. Eu bem sabia que a sua natureza ativa e o seu gênio impetuoso encontravam grande prazer na fadiga corporal, no mau tempo, assim como em todos os novos meios de excitação que lhe aparecessem. Havia ainda outro motivo que às vezes nos separava. Eu ligava muito interesse a Blunderstone e gostava de ir rever os lugares onde se desenrolara a minha infância. Ao passo que Steerforth, depois de me ter acompanhado uma vez, não cogitou mais voltar. De modo que 3 ou 4 vezes, se não me engano, nos separamos depois do almoço para nos encontrarmos apenas à tarde para jantar. Eu não tinha noção alguma de como ele passava o tempo nesse intervalo, e sabia tão somente que gozava de grande reputação no lugar, achando meios e modos de se divertir onde ninguém teria achado coisa alguma. Durante as minhas peregrinações solitárias, eu me preocupava senão em recordar cada trecho do caminho que tantas vezes trilhara e encontrar os lugares em que outrora vivera, sem me cansar jamais de os reviver. Errava entre os objetos da minha saudade, como tantas vezes já o tinha feito em pensamento quando longe de Blunderstone. O túmulo que, à sombra de uma árvore, guardava os restos de meus pais, esse túmulo que eu havia encarado com tal sentimento de compaixão quando meu pai repousava nele sozinho, e sobre o qual eu tanto chorei, vendo descer a ele minha mãe e o seu filhinho. Esse túmulo que o coração fiel de Peggotty tinha sempre conservado com tanto cuidado, a ponto de o transformar num jardinzinho, vezes sem conta me atraía os passos durante os meus passeios. Estava situado a um canto do cemitério pouco distante do caminho, e eu podia ler as inscrições da lápide enquanto passeava e ouvia o sino bater as horas no relógio da igreja, como que me recordando uma voz que emudecera. Nesses dias, minhas cogitações associavam-se sempre ao papel que eu estava destinado a representar no mundo, e às grandes coisas que eu não podia deixar de nele realizar. Era o estribilho que respondia na minha alma ao eco dos meus passos, e eu ficava tão fiel a tais pensamentos e devaneios, como se tivesse ido à casa encontrar minha mãe ainda viva, para junto dela edificar os meus castelos de areia. Nossa antiga habitação sofrera grandes modificações. Os velhos ninhos haviam muito abandonados pelos corvos tinham desaparecido, e as árvores tinham sido aparadas e podadas, de modo que eu não lhes reconhecia as formas. O jardim estava em mau estado, e metade das janelas da casa se achavam fechadas. Era habitada somente por um pobre louco e pelos encarregados de vigiá-lo. Ele passava a vida na janela do meu pequeno quarto, que abria para o cemitério, e eu perguntava a meus botões se os pensamentos dele nos seus desvarios não encontrariam às vezes as mesmas ilusões que haviam ocupado meu espírito quando no verão eu me levantava cedo e, apenas de camisa de dormir, olhava pela janela para ver os carneiros que tranquilamente pastavam aos primeiros raios de sol. Nossos antigos vizinhos, Mr. e Mistress Graper, haviam partido para a América do Sul, e a chuva umedecera a casa deserta, manchando as paredes externas. Mr. Chilip casara-se de novo. Sua mulher era alta, magra, de nariz aquilino. Tinha um filhinho muito débil, que não podia aguentar a cabeça, onde brilhavam 2 olhos ternos e fixos, que pareciam sempre perguntar por que viera ele ao mundo. Era com uma singular mistura de prazer e tristeza que eu vagava na minha aldeia natal até o momento em que o sol de inverno, começando a baixar, advertia-me de que era tempo de voltar à cidade. Mas quando me achava de volta ao hotel e me encontrava à mesa com Steerforth, junto ao fogo crepitante, pensava com delícias no meu passeio do dia. O mesmo sentimento eu experimentava, se bem que mais moderado, ao voltar à noite ao meu quartinho tão asseado, e dizia-me, virando as folhas do livro de crocodilos, sempre colocado lá numa mesa, que eu era bem feliz em ter um amigo como Steerforth,
Uma amiga como Peggotty ia ter achado na pessoa de minha excelente e generosa tia alguém que substituía perfeitamente aqueles que eu havia perdido. Quando voltava dos meus longos passeios, o caminho mais curto para Yarmouth era de balsa rio abaixo. Eu desembarcava na praia em um espaço vazio entre a cidade e o mar. Isso poupava-me uma longa volta pela estrada. Encontrava no caminho a casa de Mr. Peggotty e sempre entrava um momento. Steerforth aí me esperava habitualmente e partíamos juntos através do nevoeiro em direção às luzes da cidade que cintilavam ao longe. Certa noite eu fiz uma visita de despedida a Blunderstone, porque nos preparávamos para voltar, e acabei demorando mais que de costume. De regresso, encontrei Steerforth sozinho na casa de Mr. Peggotty. Ele estava sentado junto ao fogo com um ar pensativo e de tal modo absorvido nas suas reflexões que não me percebeu chegar. Não havia necessidade de grande abstração para isso, já que os passos não faziam ruído na areia, mas nem sequer a minha entrada no aposento o arrancou de suas meditações. Eu estava perto dele. Olhava-o, e ele continuava a cismar com uma expressão sombria. Sobressaltou-se tão vivamente quando lhe coloquei a mão no ombro, que me abalou também. Você veio me surpreender como um fantasma surpreende a vítima? Disse-me quase colérico. Eu precisava me anunciar de alguma forma, respondi-lhe. Fiz com que você caísse das nuvens? Não, contestou ele. Ou então com que você subisse as estrelas? Continuei sentando-me junto a ele. Olhava as figuras que se formavam no fogo, respondeu ele. Mas você vai estragá-las e não poderei nada mais ver aí, disse-lhe eu, porque ele remexia vivamente o fogo, com uma acha inflamada e as faíscas subindo pela chaminé, dispersando-se no ar. Você nada teria visto, replicou ele. Eis o momento do dia que eu mais detesto. Não é dia, nem noite. Como você volta tarde? Onde esteve? Fui despedir-me do meu passeio habitual. E eu esperava você aqui, disse ele, lançando um olhar em torno do aposento. Parece que as pessoas que vimos tão felizes aqui no dia da nossa chegada estão todas, a julgar pelo ar desolado da casa, dispersas ou mortas, ou ameaçadas não sei de que desgraça, David. Provera a Deus que eu tivesse para me dirigir os conselhos de um pai. Que tem você, meu caro Steerforth? Eu desejaria de coração ter sido melhor dirigido. Eu, de coração, queria estar em condições de melhor me dirigir por mim, exclamou ele. Havia nos seus modos uma falta de ânimo mesclada de cólera que me admirava muito. Eu absolutamente não o reconhecia. Melhor ser esse pobre Peggotty ou o pesadão do seu sobrinho, disse ele, levantando-se e apoiando com um ar sombrio a cabeça na chaminé de onde olhava fixamente o fogo. Do que ser o que sou, com a minha fortuna e a minha educação, e ter o espírito torturado como o tenho o meu há meia hora neste barco do inferno. Eu estava tão atrapalhado com a mudança de que era testemunha que não pude fazer outra coisa a princípio senão olhá-lo em silêncio, enquanto ele fitava sempre o fogo com a cabeça apoiada à mão. Afinal, lhe perguntei com toda a ansiedade o que tinha acontecido que o contrariava de um modo tão extraordinário e se podia partilhar com ele o seu pesar, caso não pudesse dar-lhe conselhos úteis. Antes que eu tivesse terminado, ele se pôs a rir, a princípio contrafeito, mas logo depois francamente. Não é nada, Margarida. Nada, afirmou ele. Disse a você quando estávamos no hotel em Londres que eu era às vezes um companheiro muito aborrecido. Tive ainda há pouco um pesadelo. Às vezes, quando me aborreço, vem-me ao espírito contos de minha ama de leite. A princípio, eu as tomo a sério.
Creio que eu estava me tomando pelo rapazinho mau que não escutava sua ama e que por isso foi devorado pelos leões. O que é mais poético, você sabe, que ser devorado por cães. O que as velhas chamam o arrepio do medo me assaltou ainda há pouco da cabeça aos pés. Assustei-me a mim mesmo. Você pode gabar-se de ter sido o único que meteu medo a Steerforth. Observei-lhe eu. Talvez. Mas isso não impede que eu tenha os meus motivos de receio. Respondeu ele. Vamos. Acabou. Não me apanharão noutra, David. Mas repito, meu bom amigo, teria sido feliz para mim e para outros também que eu tivesse um pai enérgico e judicioso para me conduzir. A fisionomia dele era sempre expressiva, porém eu nunca tinha visto no seu rosto os traços de um sentimento tão sério, nem tão triste, como ao pronunciar essas palavras com os olhos sempre fixos nas chamas. Não falemos mais nisso, disse-me ele, fazendo o gesto de lançar ao vento qualquer coisa que tivesse na mão. Porque tendo-me ido, homem sou de novo, como em Macbeth. E agora o jantar. Se é que eu, como Macbeth, não perturbei o festim com a mais completa desordem, Margarida. Mas afinal, onde teriam ido todos eles? O que isso quer dizer? Sabe-o Deus, disse Steerforth. Depois de ter ido até a balsa esperar você, voltei aqui e achei a casa deserta. Foi o que me fez mergulhar nas cogitações em que você me surpreendeu. A chegada de Mistress Gummidge com um cesto no braço trouxe a explicação do fato. Ela havia saído precipitadamente a fim de comprar qualquer coisa que lhe faltava antes da volta de Mr. Peggotty, que devia chegar com a nova maré, e tinha deixado a porta aberta para o caso de Ham e Emilia, que deveriam estar de volta daí a pouco, chegarem em sua ausência. Steerforth, depois de ter desopilado Mistress Gummidge com o cumprimento dos mais engraçados e um abraço dos mais cômicos, tomou-me pelo braço e levou-me rapidamente. Arrancando Mistress Gummidge a melancolia, ele havia readquirido também a sua alegria habitual e, ao voltarmos durante todo o trajeto, não fez senão rir e brincar. Com que então deixamos amanhã esta vida de filibusteiros? Me disse ele alegremente. Você sabe que combinamos assim? Respondi-lhe. E nossos lugares na diligência estão reservados. Sim, não há meio de voltar atrás, suponho. Tinha quase esquecido que se pudesse fazer alguma coisa mais neste mundo do que ser embalado pelo mar. Palavra que é desagradável. Tudo que é novo é belo, disse-lhe eu rindo. É possível, retrucou ele. Se bem que seja isto uma observação sarcástica para uma obra-prima de inocência como é o meu jovem amigo. Pois bem, não contesto. Sou caprichoso, David. Sei que sou, mas vou bater o ferro enquanto está quente. Sabe que não perdi aqui o meu tempo? Estou em condições de prestar um exame de piloto para a Costa Yarmouth. Mr. Peggotty diz que você é um prodígio. Fenômeno náutico, talvez? Disse ele a sorrir. Não há dúvida alguma. E você sabe que isso é verdade. Você faz tudo com tanto ardor que fica logo senhor do assunto. Mas o que me admira sempre, Steerforth, é que você se contente em dar emprego tão móvel e tão caprichoso às suas faculdades. Contentar-me, replicou ele alegremente. Não estou contente coisa alguma, a não ser com a sua ingenuidade, minha querida Margarida. Quanto aos meus caprichos, ainda não aprendi a arte de ligar-me a uma destas rodas sobre as quais os Ixions dos nossos tempos giram eternamente. A propósito, sabe que comprei aqui um barco? Que rapaz extraordinário você é, Steerforth! Exclamei eu, parando, porque era a primeira vez que o ouvia falar nisto. Terá você a fantasia de voltar aqui?
Quem sabe? O lugar me agrada. Em todo caso, continuou ele apressando o passo. Comprei um barco. É um bom costeiro, segundo diz Mr. Peggotty, que será quem o comandará na minha ausência. Agora compreendo, Steerforth, disse eu com satisfação. Você finge ter comprado este barco para você mesmo, porém, na realidade, é para beneficiar Mr. Peggotty. Eu devia adivinhar. Conheço você como conheço. Meu querido Steerforth, como exprimir-lhe tudo o que penso de sua generosidade? Shhh, disse ele corando. Quanto menos falar, melhor será. Quando eu dizia, exclamei, que não há uma alegria, um pesar, uma só emoção desta boa gente que possa ser indiferente a você? Sim, sim, respondeu ele. Você já me disse tudo isso. Não falemos mais. Basta. Temendo incomodá-lo por insistir num assunto que ele tratava tão levianamente, contentei-me em continuar a cismar, andando mais depressa que antes. É preciso que este barco seja consertado, disse Steerforth. Encarregarei Littimer de fiscalizar a fim de certificar-me de que tudo esteja perfeito. Disse a você que Littimer chegou? Não. Pois é, chegou esta manhã com uma carta de minha mãe. Nossos olhos encontraram-se. Notei sua palidez que lhe transparecia até nos lábios, embora o olhar fosse firme e calmo. Temi que algum desentendimento com sua mãe fosse a causa da indisposição de espírito em que o encontrei na casa solitária de Mr. Peggotty. Fiz a isso uma ligeira alusão. Oh, não, disse ele sacudindo a cabeça e levantando um pouco a voz. Absolutamente. Eu só disse a você que este homem chegou. Sempre o mesmo? Sempre o mesmo? Respondeu Steerforth. Calmo e frio como o Polo Norte. Ele se ocupará do novo nome que vou mandar pintar no barco. Chamava-se A Gaivota da Tempestade. Ora, Mr. Peggotty não se preocupa com gaivotas. Vou batizá-lo de novo. Que nome você vai botar? Emilinha. Olhava-me sempre de frente. Pensei que fosse para me lembrar de que não gostava de me ouvir elogiar suas ações nobres. Não pude deixar de demonstrar no rosto o prazer que me ia na alma, mas não disse senão algumas palavras. O sorriso reapareceu-lhe nos lábios, parecia aliviado de um fardo. Mas veja, disse ele olhando para a frente. Lá vem Emilinha em carne e osso, e aquele rapaz sempre a seu lado. Palavra, nunca vi um cavalheiro mais fiel. Jamais abandona sua dama. Ham era agora construtor de embarcações. Havia cultivado seu pendor para esse ofício em que se havia tornado de uma rara habilidade. Vinha com seus trajes de trabalho e, apesar de uma certa rudeza, seu ar honesto e sua máscula franqueza faziam dele um protetor capaz para a linda criaturinha que caminhava a seu lado. A lealdade de sua fisionomia, o orgulho e a afeição que Emilinha lhe inspirava realçavam-lhe o aspecto bom. Eu pensava, vendo-o aproximar-se de nós, que aqueles dois tinham sido talhados um para o outro. Ela abandonou docemente o braço do noivo quando paramos para lhes falar e corou ao estender a mão a Steerforth e a mim. Ao continuarem seu caminho, depois de terem trocado algumas palavras conosco, ela não tornou a segurar o braço de Ham e caminhou isolada com um ar tímido e ainda embaraçado. Eu admirava a graça e delicadeza dos seus modos. Steerforth parecia fazer o mesmo, enquanto os víamos se distanciando ao clarão da lua que era crescente. De súbito, junto de nós, passou uma moça que evidentemente o seguia. Nós não a tínhamos percebido aproximar-se, mas lhe avistei o rosto magro e me pareceu lembrar-me dela vagamente. Estava vestida com pobreza. Tinha modos audaciosos. O olhar denotava espanto e sua aparência era, há um tempo, miséria e vaidade. No momento não parecia pensar. Sua única preocupação era alcançar os dois que lhe caminhavam à frente.
Como ao longe, o horizonte escurecia e não nos permitia mais distinguir Emilinha e o noivo, a mulher que o seguia desapareceu também, sem ter ganho terreno sobre eles. Finalmente não vimos senão o mar ao largo e as nuvens no alto. É um sombrio fantasma que acompanha a Emília, disse Steerforth, que ficara parado. O que será aquilo? Falava em voz baixa e com um tom que me pareceu estranho. Suponho que queria pedir uma esmola a eles, aventurei-me a dizer. As mendigas não são raras, disse Steerforth. Mas é de admirar que alguma mendiga tenha tomado tal forma esta noite. Por quê? Perguntei. Simplesmente, respondeu após alguns instantes de silêncio. Porque eu estava pensando em algo assim quando ela apareceu. De que canto do inferno teria vindo? Creio que saiu daquela sombra que produz o paredão ali, disse eu apontando um muro que se erguia na estrada por onde seguíamos. Mas a sombra desapareceu agora, exclamou ele depois de olhar para trás. Que o fantasma desapareça também como a sombra. Vamos jantar. Mas tornou a lançar um olhar para trás. A linha do oceano que resplandecia ao longe e renovou várias vezes essa manobra. Resmungou ainda algumas palavras incoerentes durante o resto do nosso trajeto e não pareceu ter esquecido o incidente, senão a mesa junto de um bom fogo ao clarão de velas. Littimer nos esperava e causou-me seu habitual efeito. Quando lhe falei que esperava que Mistress Steerforth e Miss Durrell passassem bem, respondeu-me em tom respeitoso e digno que elas assim continuavam a passar, o que ele agradecia, e me mandavam seus cumprimentos. Foi tudo, e entretanto parecia dizer-me claramente: o senhor é muito moço, extraordinariamente moço. Tínhamos quase acabado de jantar, quando ele, do quarto em que vigiava os nossos movimentos, ou antes os meus, disse ao seu patrão: Desculpe, senhor. Miss Mosher está aqui. Quem? Perguntou Steerforth, admirado. Miss Mosher. Que diabo vem ela fazer aqui? Indagou Steerforth. Parece que ela é deste lugar. Disse-me que todos os anos faz uma viagem por aqui no exercício de sua profissão. Encontrei-a na rua esta manhã e desejava saber se poderia ter a honra de se apresentar ao senhor depois do jantar. Você conhece essa gigante? Perguntou-me Steerforth. Fui obrigado a confessar, envergonhado por estar na presença de Littimer, que absolutamente não conhecia Miss Mosher. Pois bem, você vai conhecê-la, disse Steerforth. É uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Miss Mosher chegar, mande-a entrar. Sentia certa curiosidade em conhecer essa criatura, tanto mais quanto Steerforth disparava a rir toda a vez que falava nela e se recusava terminantemente a responder às perguntas que eu lhe fazia a seu respeito. Fiquei, portanto, em ansiosa expectativa. Tinham retirado a toalha havia meia hora. Estávamos junto do fogo com uma garrafa de vinho perto de nós quando a porta se abriu e Littimer anunciou com sua calma costumeira: Miss Mosher. Olhei para a porta, porém nada vi. Tornei a olhar, pensando que Miss Mosher estava custando muito a aparecer, quando, com muito espanto meu, vi surgir próximo a um sofá colocado entre mim e a porta uma anã de 40 a 45 anos, com uma grande cabeça, olhos cinzentos, muito maliciosos e braços tão curtos que, para levar o dedo, num gesto matreiro à ponta do nariz adunco, foi obrigada a avançar a cabeça. Sua dupla papada era tão gorda que as fitas do chapéu sumiam. Não tinha pescoço, nem cintura, nem pernas. Para falar a verdade, e embora o busto e os pés fossem quase normais, ela era tão pequena que ficaria diante de uma cadeira comum como se esta fosse uma mesa.
Na cadeira repousou o saco que trazia. Essa senhora vestida um tanto negligentemente, com o dedo apoiado no nariz e a cabeça inclinada de banda, tendo um dos olhos maliciosamente fechado, começou por fixar Steerforth com o seu olhar penetrante. Depois deixou escapar uma torrente de palavras. Ah, meu lindo pombinho! Exclamou, sacudindo a enorme cabeça. Ei-lo aqui! Oh, que mau menino! Ufa! Como é feio! Que foi que você veio fazer aqui tão longe de casa? Alguma troça de mau gosto, aposto. Oh, você é uma boa peça, Steerforth. E eu também, não é mesmo? Você teria apostado 100 libras esterlinas contra 5 guinéus como não me encontraria aqui, não é verdade? Pois bem, meu menino, eu sou encontrada em toda parte. Na direita, à esquerda, em todos os cantos, como a moeda que o escamoteador oculta no lenço de uma senhora. A propósito de lenços e senhoras, a sua cara-mãe deve sentir-se satisfeita por possuí-lo, meu menino. Ponho minha mão no fogo. Nessa altura do falatório, Miss Mosher desarmou o chapéu, atirou as fitas para trás e, esbaforida, sentou-se num tamborete diante do fogo, fazendo da mesa uma espécie de dossel. Ah, é? Continuou apoiando as mãos nos joelhos e olhando-me com ar esperto. Sou mesmo muito forte? Quando acabo de subir um andar, custo tanto a recobrar o fôlego como se tivesse de puxar um balde d'água do fundo de um poço. Se você olhasse pela janela de um primeiro andar, lá do alto, me tomaria por uma bela mulher, não é verdade? Mas eu sempre a tomo por uma bela mulher todas as vezes que a vejo, replicou Steerforth. Deixe disso. Cale-se, seu tratante, disse a criaturinha, ameaçando-o com o lenço com que limpava o rosto. Deixe de pertinências. Mas dou-lhe minha palavra que estive em casa de Lady Mithers a semana passada. Que mulher! Como está conservada! E Mithers, que entrou enquanto eu esperava por sua mulher, que homem! E como está conservado também! E como cuida da peruca que tem há 10 anos. Tanto se fez de engraçadinho comigo que me vi quase forçada a tocar a campainha. É um canalha bem amável, inteiramente sem princípios. Que foi fazer na casa de Lady Mithers? Perguntou Steerforth. Não cometo indiscrições, meu caro filho, replicou ela, apontando o dedo no nariz com uma careta e um piscar de olhos que a faziam semelhante a um duende. Isso não lhe diz respeito. Você quer saber se lhe impeço a queda dos cabelos, se os tinjo, se lhe passo o carmim no rosto, se lhe arranjo as sobrancelhas, não é assim? Pois bem, você saberá isso tudo quando eu contar. Sabe o nome de meu bisavô? Não, disse Steerforth. Walker, meu caro, respondeu ela. E era descendente de uma série de Walkers, o que faz com que eu herde todos os domínios de Hookley. Nada vi de tão singular em minha vida como aquele piscar de olhos de Miss Mosher, além da segurança de sua atitude, que não era menos extraordinária. Tinha também um modo todo especial de inclinar a cabeça de banda, arregalando um olho como as pegas, quando ouvia o que lhe diziam ou quando esperava uma resposta às suas observações. Eu não podia sair da minha admiração e continuei a encará-la fixamente sem ligar as regras da civilidade. Ela havia conseguido arrastar a cadeira para junto de si e mergulhou o bracinho no saco várias vezes, trazendo para fora em cada tentativa uma porção de frascos, escovas, esponjas, pentes, pedaços de flanela, ferros de frisar e outros instrumentos que ia amontoando na cadeira. Estacou bruscamente no meio dessa ocupação para dizer a Steerforth. Como se chama seu amigo? Mr. Copperfield, disse Steerforth.
Ele deseja conhecê-la. Muito que bem. Vai ter este prazer. Parecia-me que ele desejava isso, disse Miss Mosher, rindo e aproximando-se de mim com o saco na mão. Seu rosto parece um pêssego, exclamou, pondo-se na ponta dos pés para chegar à altura do meu rosto. É tentador. Gosto muito de pêssego. Sinto-me feliz em conhecê-lo, fique certo, Mr. Copperfield. Respondi-lhe que tinha grande honra em a conhecer e que a felicidade era recíproca. Ah, Deus do céu, como somos bem educados! Exclamou Miss Mosher, esforçando-se por cobrir o rosto com a mãozinha. Confesso que há muita mentira e muita lisonja neste mundo. Isso nos era dirigido à guisa de confidência, enquanto a mãozinha deixava o rosto e o bracinho desaparecia todo no interior do saco. Que quer dizer, Miss Mosher? Perguntou Steerforth. Ah, que embusteiros nós somos! Replicou ela, rebuscando no saco com um olho para cima e a cabeça virada. Vejamos, pois, disse ela, tirando um embrulhinho. Aparas de unhas de um príncipe russo. O príncipe alfabeto confuso, como costumo chamá-lo, porque seu nome encerra todas as letras do alfabeto numa confusão infernal. O príncipe russo é um dos seus clientes? Indagou Steerforth. Claro que sim, meu filho. Corto-lhe as unhas 2 vezes por semana, tanto as das mãos como a dos pés. Paga bem, com certeza, retrucou Steerforth. Ele é aborrecido por causa do tom fanhoso que tem quando fala, mas paga bem, disse Miss Mosher. Não é como todos os fedelhos iguais a você. Tem os bigodes vermelhos por natureza, mas minha arte torna-os negros. Sua arte é inigualável, hã? Observou Steerforth. Ela piscou um olho em sinal de assentimento. Ele foi obrigado a me mandar chamar. Não podia fazer de outra forma. O clima prejudicava a pintura. Na Rússia ainda podia passar, mas aqui não. Você nunca viu um príncipe tão cor de ferrugem como esse quando comecei a tarefa. Parecia uma barra de ferro velho. Era ele que você chamava de embusteiro ainda há pouco? Perguntou Steerforth. Você é um finório, retrucou Miss Mosher, sacudindo vivamente a cabeça. Disse que éramos, em geral, uma súcia de embusteiros e mostrei-lhe como prova as unhas do príncipe. É que as unhas do príncipe servem-me mais de propaganda junto às famílias que todo o meu talento reunido. Trago-a sempre comigo. É a minha carta de recomendação. Se Miss Mosher corta as unhas do príncipe, então nada mais há que dizer. Dou às jovens que as conservam em álbuns, creio. Palavra de honra. Todo edifício social, como dizem esses senhores quando discursam no parlamento, repousa sobre unhas de príncipes. Concluiu a mulherzinha tentando cruzar os braços e sacudindo sempre a cabeçorra. Steerforth ria a mais não poder e o mesmo sucedia comigo. Miss Mosher continuava a balançar a cabeça e a olhar para cima com um olho, enquanto piscava o outro. Tudo isto é muito bom e muito bonito, mas não me faz ganhar a vida. Vejamos, Steerforth. Façamos uma exploração nas regiões polares e acabemos com isso. Escolheu então 2 ou 3 de seus delicados instrumentos e um pequeno frasco e perguntou, com surpresa da minha parte, se a mesa era sólida. A resposta afirmativa de Steerforth aproximou uma cadeira e, pedindo-me para lhe dar a mão, subiu facilmente para a mesa. Se alguém viu meu tornozelo, disse ela, basta dizer que me enforcarei. Nada vi, disse Steerforth. Nem eu, acrescentei. Neste caso, consinto em viver. Agora, meu leitão, venha ao matadouro. Steerforth acendeu ao chamado, sentou com as costas para a mesa e, virando o rosto na minha direção, entregou a cabeça ao exame da anã, evidentemente no intuito de nos divertir.
Era um espetáculo curioso ver Miss Mosher inclinada sobre ele, examinando-lhe os cabelos com uma lente que tirou do saco. Você está um bonito rapaz. Vamos, disse Miss Mosher depois de curto exame. Sem mim, você estaria calvo antes do fim do ano. Não peço senão um minuto mais e vou lavar seu cabelo com uma água que o conservará por 10 anos. Dizendo isso, derramava o conteúdo do frasco num pedaço de flanela e, embebendo como tal preparado uma das pequenas escovas, começou a friccionar a cabeça de Steerforth. Conhece Charlie Pilgrave, o filho do Duque? Perguntou ela. Sabe quem é? E olhou Steerforth por cima da cabeça. Sim, mais ou menos, respondeu ele. Que homem, que costeletas! Se as suas pernas fossem direitas, não teria rivais. Acredita que ele tentou dispensar-me? Um oficial da guarda? Concebe-se algo assim? Devia estar louco, exclamou Steerforth. Tinha ares disso. Porém, louco ou não, quis tentar mandar-me embora. Continuou Miss Mosher. Que foi que ele fez? Calcule só. Entrou num perfumista e pediu um vidro de água de Madagascar. Charlie? Charlie em pessoa? Mas não havia água nenhuma de Madagascar. Que vem a ser isso? Algo que se beba? Perguntou Steerforth. Que se beba? Replicou Miss Mosher, parando para lhe dar um tapinha. Para ele mesmo arranjar o bigode, sabe? Havia na loja uma mulher de certa idade, um verdadeiro monstro mitológico que nunca tinha ouvido falar em semelhante droga. Perdão, senhor, disse o monstro a Charlie. Não será por acaso Carmim? Carmim? Disse Charlie. Quer que eu faça de seu Carmim? Desculpe, senhor, mas pedem tanto esse artigo com tantos nomes diferentes que eu pensava ser este um deles. Eis aí, continuou Miss Mosher, esfregando sempre com toda a força. Uma amostra dos tais embusteiros que lhe falava ainda há pouco. Não digo que eu também não o seja um pouco, mais ou menos que um outro qualquer. Porém, silêncio, meu menino, isto não tem nada a ver com você. De que está falando? Do comércio de carmim? Perguntou Steerforth. Você não tem senão que misturar isso e aquilo, meu caro discípulo, disse a esperta Miss Mosher, coçando a ponta do nariz. Siga a regra das trapaças nos mínimos detalhes e obterá o resultado desejado. Digo, também faço meus embustes a meu modo. Há uma velha fidalga que me manda chamar a pretexto de adquirir um bálsamo para os lábios. Outra pede-me luvas. Uma terceira, uma blusa. Uma outra, um leque. Mas é tudo puro disfarce. Forneço-lhes os artigos pedidos. Mas o verdadeiro motivo de minha visita é segredo que guardamos mutuamente, de tal forma que elas ficam mais à vontade na minha frente que diante do resto do mundo. Não tem às vezes o topete de dizer-me, já com uma boa camada do carmim que lhes vendi. Como me acha, Miss Mosher? Não estou um pouco pálida? Ah, que embusteiras são! Nunca vi em minha vida coisa que se parecesse com Miss Mosher de pé em cima da mesa, rindo e friccionando sem cessar o crânio de Steerforth, enquanto me piscava um olho por sobre a cabeça do meu amigo. Ah, por estas bandas não procuram muito esses artigos. Eis o que me admira. Ainda não vi uma mulher bonita desde que aqui estou. Ainda não? Perguntou Steerforth. Nem por sombra, replicou Miss Mosher. Nós podíamos mostrar-lhe o objeto solicitado. Creio eu, disse Steerforth, dirigindo para mim os olhos. Não é assim, Margarida? Certamente, respondi. Hein? Disse a criatura encarando-me e a seguir observando Steerforth. Hein? A primeira interrogação parecia uma pergunta dirigida a nós ambos. A segunda era evidentemente dirigida apenas a Steerforth.
Não recebendo resposta de nenhum dos dois, continuou a friccionar, inclinando a cabeça e erguendo um olho para o teto como se procurasse ali a resposta que lhe faltava e que contava receber logo. Uma irmã sua, Mr. Copperfield? Indagou após grande pausa e sempre na mesma atitude. Uma irmã sua? Não, disse Steerforth, sem me deixar tempo para responder. Absolutamente não. Ao contrário até. Mr. Copperfield gostou muito dela, se não me engano. Então é fato passado? Perguntou Miss Mosher. Ele é volúvel? Que vergonha! Sugará o mel a toda flor, mudando irrequieto a cada hora, até que Polly, louca de amor, de novo o chame a paixão de outrora? Não é Polly o seu nome? Essa pergunta caía tão bruscamente sobre mim, e o monstro que a tinha dirigido me olhava tão velhacamente que fiquei desorientado por um momento. Mas, Miss Mosher, respondi afinal. Ela se chama Emília. É mesmo? Veja isto. Estou certa de que o senhor me acha muito faladeira, não é assim, Mr. Copperfield? Mas não tenha medo. Sou muito discreta. O tom em que falava e seus olhares tinham uma significação que não me agradava. Disse-lhe, portanto, com ar mais grave do que o que vinha usando. Ela é tão virtuosa quanto linda. Deve desposar um excelente e digno rapaz de idêntica condição à sua. Respeito-a por seu bom senso, tanto como a amo por sua beleza. Muito bem falado, apoiou Steerforth. Escute agora, minha querida Margarida. Vou satisfazer a curiosidade desta pequena Fátima para que a cabeça não lhe fique martelando. Trata-se de uma moça que costura em casa de Homer e Joram, negociantes de novidades, modas e etc., nesta cidade. Compreendeu bem? É noiva, como disse meu amigo, do seu primo Ham Peggotty, construtor de embarcações. Mora com um parente, cujo nome de batismo é ignorado e cujo nome de família é Peggotty, pescador de profissão. É a mais encantadora fada que existe sobre a terra. Eu a acho, assim como meu amigo, extremamente bonita. Se não fosse parecer que procuro rebaixar-lhe o noivo, o que desagradaria ao meu amigo, diria que esse noivado é um desdouro para ela, que teria podido achar partido melhor e que nasceu para ser uma senhora, posso jurar. Miss Mosher escutou essas palavras pronunciadas lenta e distintamente, inclinando a cabeça e com um dos olhos a procurar a resposta no ar. Quando ele concluiu, ela voltou à sua atividade e recomeçou a tagarelar com uma volubilidade incrível. Oh, e é esta a história toda? Exclamou, aparando as costeletas do cliente com uma tesourinha que fazia girar em volta da cabeça dele em todas as direções. Muito bem. É um verdadeiro romance. Devia terminar desse jeito. E então se casaram, tiveram muitos filhos e viveram muito felizes. Não é assim? Oh, como é mesmo que se faz no jogo das prendas? Sim, gosto de minha amiga que começa por E, porque é encantadora. Detesto a minha amiga que começa por E, porque é embusteira. Levei-a a uma embarcação, aí presenteei-a com um estojo. Ela chama-se Emília e mora para este. Mr. Copperfield, não é exato que o senhor me acha uma telha de menos? Não esperou minha resposta e, contentando-se em me olhar com a mais velhaca expressão, continuou sem tomar fôlego. Pronto. Se já houve um mau indivíduo penteado e preparado com perfeição, é de certo você, Steerforth. Se há uma cabeça que eu conheço com minhas mãos, é de certo a sua. Compreende, meu rapaz? Eu o conheço, disse ela, inclinando-se para ele. A sua causa está julgada. Meirinho, apregou-e a parte que se segue, como se diz no tribunal. Se Mr. Copperfield quer tomar o seu lugar, vou enfeitá-lo também. Que diz você, Margarida? Interrogou Steerforth,
rindo e cedendo-me o seu lugar. Você quer uma penteadela? Agradeço-lhe por ora, Miss Mosher. Não recuse, disse a mulherzinha olhando-me com um ar conhecedor. Um tratamento nas sobrancelhas? Obrigado. Fica para outra vez. Ele precisa 0,5 centímetro mais de cabelo perto da fronte, disse Miss Mosher. É negócio para 15 dias no máximo. Não, obrigado. Por ora não. E não quer um pequeno topete, não? Insistiu ela. Então deixe-me levantar o edifício da sua cabeleira. Depois passaremos as costeletas. Vamos. Não pude deixar de corar recusando, pois sentira que tocara no meu ponto fraco. Miss Mosher, vendo que eu não estava disposto a experimentar os melhoramentos da sua arte na minha pessoa, disse-me que não tardaríamos a nos rever e me pediu a mão para descer do seu posto. Graças a esse auxílio, ela desceu lentamente e começou a ajeitar as saliências da sua papada sob as fitas do chapéu. Devo-lhe quanto? Perguntou Steerforth. 5 shillings, disse Miss Mosher. E é de graça, meu rapaz. Sou bem fútil, não é verdade, Mr. Copperfield? Respondi-lhe polidamente que não. O que não me impedia de dizer interiormente que sim, quando a vi pouco depois fazer umas piruetas com a sua peça de 5 shillings. Ali está meu cofre, apontou Miss Mosher, que se aproximou em seguida da cadeira e deitou no saco os objetos retirados. Vejamos, disse ela. Se vão bem todos os meus negócios. Parece-me que sim. Não seria agradável ficar como Ned Bradwood, que, ao ser conduzido à igreja para se casar, verificou que tinha esquecido a noiva. Um péssimo tipo esse Ned, mas tão engraçado. Agora sei que vou deixá-los bem sentidos. Porém, preciso partir. Boa noite, Mr. Copperfield. Trate-se bem, trapaceiro mor de Norfolk. Tagarelei demais. Foi culpa vossa, malandros. Mas eu vos perdoo. E, bonsoir, como dizia Bob depois de sua primeira lição de francês. Bonsoir, meninos. De saco pendente do braço, ela se encaminhava gingando a porta, quando de repente parou para perguntar se não queríamos uma melena de seus cabelos. Vocês devem me achar bem brincalhona, hã? Disse como comentário a sua última proposta. Depois desapareceu espetando o dedo no nariz. Steerforth ria tanto que eu não podia deixar de acompanhá-lo. Em seguida, disse-me que Miss Mosher tinha uma vasta clientela e era uma criatura caridosa. Havia pessoas que não a apreciavam direito, porém ela possuía espírito observador. Fazia excursões às províncias onde travava muitos conhecimentos. Depois contou-me uma porção de coisas sobre suas habilidades e ganhos. Disse-me que ela era habilíssima na aplicação de ventosas e que eu experimentasse quando tivesse necessidade. Assim, Miss Mosher foi o principal assunto da nossa conversa aquela noite. E quando nos separamos, Steerforth debruçou-se ainda do alto do corrimão da escada para repetir-me bonsoir. Chegando em frente à casa de Mr. Barkis, estranhei encontrar Ham, que andava de lá para cá, e mais ainda, estranhei saber que Emilinha estava na casa da tia. Veja, Mr. David, disse ele hesitante. Emilinha está falando com alguém. Acho, respondi sorrindo, que é uma razão por demais simples para você estar aí desse jeito, Ham. Sim, Mr. David, é verdade, mas veja, continuou num tom mais grave. Trata-se de uma moça que Emilinha conheceu outrora e não deve mais ver. Suas palavras foram um golpe de luz sobre as minhas dúvidas quanto à pessoa que vira seguir Emilinha algumas horas antes. É uma pobre mulher, Mr. David, vilipendiada por toda a cidade. Não há um defunto no cemitério cujo fantasma faça fugir mais gente. Não seria ela que eu avistei esta tarde na praia depois de o deixar? Que nos seguia? Perguntou Ham. Provavelmente, Mr. David. Não sei se ela estava lá, mas
Foi ela quem se aproximou da janela de Emilinha quando aí viu luz para suplicar assim baixinho: Emília, Emília, pelo amor de Deus, tenha pena de mim. Tenha para mim um coração de mulher. Eu já fui como você. Sim, como você. Eram palavras bem tocantes, senhor, para não serem ouvidas. Tem razão, Ham. E Emília, que fez? Emília disse: Marta, é você? É possível que seja você? Pois, como sabe, ambas trabalharam juntas muito tempo na casa de Mr. Omer. Lembro-me dela. Recordo-me de a ter visto na casa de Mr. Omer. Martha Endell. Tem 2 ou 3 anos mais que Emilinha, mas frequentaram juntas a escola. Não sabia o seu nome. Desculpe tê-lo interrompido. Quanto a isso, a história não é longa. Está toda nas suas palavras a outra. Ela queria falar a Emília. Esta, porém, não podia recebê-la em casa por haver chegado o tio, o qual, por mais condescendente que fosse, não as queria ver juntas por todos os tesouros do oceano. Eu já sabia disso. Ham não me contava nenhuma novidade. Assim, Emília escreveu-lhe a lápis e passou o papel pela fresta da janela. Dizia mais ou menos o seguinte: Mostre isto à minha tia, Mistress Barkis, e ela, por mim, lhe fará sentar no canto do fogo até que meu tio saia e eu possa ir lhe falar. Depois disse-me o que acabo de lhe contar, pedindo que me a trouxesse aqui. Que poderia eu fazer? Ela não devia se ligar a uma mulher dessa espécie, mas como posso recusar-lhe alguma coisa quando vejo lágrimas em suas faces? Enfiou a mão dentro do grosseiro casaco sobre o peito e tirou com cuidado uma bolsinha. E se eu pudesse recusar-lhe qualquer coisa quando ela se põe a chorar, Mr. David? Disse Ham, mostrando a bolsinha na sua palma tão calosa. Como poderia recusar carregar isto para ela, sabendo tão bem o que ela queria fazer? Uma bolsinha como esta, tão bonita e com o dinheirinho das suas economias? Pobre Emilinha. Apertei-lhe a mão para exprimir a minha solidariedade e recomeçamos a caminhar juntos durante 1 ou 2 minutos. A porta abriu-se então. Peggot apareceu e fez sinal para que Ham entrasse. Quis me afastar. Porém, ela veio chamar-me para entrar também e fomos todos para a pequena e asseada cozinha. A moça que eu vira na praia estava junto ao fogo, mal distinguindo eu a sua fisionomia desgrenhada. Percebi apenas que era moça e tinha a tez delicada. Peggot chorava e Emilinha também. Ninguém disse palavra quando entramos e no meio daquele silêncio parecia 2 vezes mais forte o tic-tac do relógio holandês. Emilinha foi quem primeiro falou. Marta queria ir para Londres, disse ela a Ham. Por que Londres? Perguntou Ham em voz baixa. Eu estaria melhor lá do que aqui, declarou alto uma terceira voz, a de Marta, que se conservava sentada no mesmo canto. Ninguém ali me conhece, ao passo que aqui todo mundo sabe quem sou. Que fará lá? Perguntou Ham. Ela se levantou sombriamente e depois passou-lhe o braço no pescoço com uma viva expressão de dor, como se tivesse recebido um ferimento mortal. Ela andará direito, disse Emilinha. Não é, minha tia. Eles não podem avaliar. Peggot sacudiu a cabeça com um ar de compaixão. Sim, andarei, disse Marta. Sobretudo se me ajudarem a chegar até lá. Arranquem-me destas ruas onde todo mundo me conhece desde a infância. Emilinha estendeu a mão e vi que Ham aí colocou um saquinho de pano de vela. Ela o tomou, pensando que fosse a sua bolsa, e deu um passo adiante. Depois, reconhecendo seu engano, voltou mostrando-lhe o que havia recebido. É seu, Emília, disse ele. Nada tenho no mundo que não seja seu. Os olhos dela encheram-se novamente de lágrimas, e ela voltou para junto de Marta. Não sei o que seria pronunciar qualquer coisa em voz baixa e perguntar se bastava. Basta e sobra, disse a outra. E, tomando a mão da amiga, beijou-a. Marta ergueu-se toda embrulhada no xale, o rosto oculto, e avançou até a porta chorando. Então desapareceu. Quando a porta se fechou sobre ela,
Emilinha lançou-nos um olhar rápido, ocultando também a cabeça nas mãos e reprimindo alguns soluços. Ora, Emília, disse Ham, acariciando-lhe o ombro. Ora, minha querida, não chore assim. Ah, soluçava ela. Não sou tão boa quanto devia ser, Ham. Eu sei que não sou tão grata quanto deveria ser. Que você é muito grata, eu bem sei, disse Ham. Deixe disso. Não, insistia ela soluçando. Não sou boa como devia ser, reconheço. Eu ponho sempre sua afeição à prova. Sou impertinente e caprichosa quando você é justamente o contrário comigo. Só devia neste mundo pensar em fazê-lo feliz. Mas você me faz feliz. Sou sempre feliz pensando em você, afirmou Ham. Isso já me basta. Mas vem da sua bondade e não da minha. Ah, você seria mais feliz, Ham, se amasse outra. Pobre coração, disse Ham em voz baixa. Marta o transtornou inteiramente. Eu lhe peço, minha tia, balbuciou Emília, que chegue até aqui para eu repousar minha cabeça no seu colo. Sinto-me bem mal hoje. Pegotty apressou-se em sentar junto ao fogo. Emília ajoelhou-se junto dela, passando-lhe os braços ao pescoço com ar suplicante. Oh, minha tia, ajude-me. Ham, meu caro amigo, você também. Mr. David, em lembrança do tempo passado, procure vir também em meu auxílio. Eu quisera sempre lembrar a felicidade que se possui quando se é mulher de um homem bom e se leva uma vida tranquila. Oh, meu coração, meu pobre coração. Ocultou a cabeça no seio da minha velha ama e, cessando essa súplica de mulher e menina ao mesmo tempo, continuou a chorar em silêncio enquanto Pegotty a acalentava como a uma criancinha. Pouco a pouco, acalmou-se e pudemos então consolá-la, encorajando-a primeiro e gracejando depois. Dentro de pouco tempo, ela conversava também. Depois pôde sorrir e mesmo rir. Em seguida se assoou um tanto envergonhada. Pegotty arranjou-lhe os brincos, enxugou-lhe os olhos e endireitou-lhe as vestes com receio de que o tio, quando ela chegasse em casa, quisesse saber a causa daquele pranto. Naquela noite, ela fez uma coisa que eu ainda não vira antes. Beijou inocentemente o noivo. Depois se aconchegou ao seu peito robusto, como aí procurando um apoio mais seguro. Quando se foram, vendo-o se afastarem ao clarão da lua e comparando em meu espírito essa partida à de Marta, pude notar que ela lhe apertava o braço com ambas as mãos e parecia não querer largá-lo mais.